Bom dia, sejam bem-vindos já ao tema do dia. O meu nome é Diogo Vidal Silva, comigo tenho Pedro Filipe Maia, diretor de conteúdos do 00. Pedro, antes de mais, bom dia. Martin Anselmi começou no Futebol Clube do Porto com uma vitória sofrida, no entanto, muito preciosa. Começava por te perguntar quais é que foram as grandes novidades táticas e técnicas do treinador argentino. Olá, bom dia, Diogo. Foram, como se esperava, ou como se depreendia das palavras de Anselmi, foi a adaptação do seu estilo a este novo Futebol Clube do Porto, ainda que sem grande tempo de treino, como falamos no último tema do dia, mas conseguiu já adaptar a equipa do Porto às suas ideias táticas, inclusive o treinador do Maccabi disse no final que parecia mais a equipa do Cruz Azul a jogar do que propriamente o Porto de há uma semana sem Martin Anselmi. Portanto, jogou com os três centrais, como se esperava. A surpresa talvez tenha sido mesmo o facto de Eustáquio jogar como central do meio, sendo que Eustáquio não foi propriamente um central, foi mais foi um jogador-chave naquele sistema tático, porque foi um jogador de equilíbrios e jogou sempre a equilibrar a zona central, libertando muito o Otávio. Sobretudo o Otávio foi um jogador quase sem posição no Porto, porque atacava junto dos médios e defendia junto dos centrais, sempre que conseguia recuperar a sua posição o mais rápido possível. Portanto, diria que Eustáquio e Otávio foram os jogadores-chave nesta adaptação, sobretudo defensiva, do Futebol Clube do Porto, mas que também tinha impactos ofensivos. Diria que a tática mais certa, se quisermos pôr as coisas em números, foi um 3-4-2-1, sendo que PP e Fábio Vieira jogaram ali muito atrás do Namazo, o Varela e Nico Gonzalez como os dois médios de equilíbrio. No centro da defesa jogou Otávio sobre a esquerda, Eustáquio no meio e Jaló à direita, libertando nas alas o João Mário e o Francisco Moura para o processo mais ofensivo, sendo que o Francisco Moura também ajudou muito a equilibrar as saídas de Otávio e que foram muitas e pareceu-me algo propositado. Já tinha dito o Anselmi na sua apresentação que não gosta de sistemas fixos e Otávio deu-lhe essa crescente na frente e surpreendeu pela forma como jogou muito bem, sobretudo ofensivamente. Depois, dividindo aqui as coisas, defensivamente o Porto é uma equipa que vai pressionar muito alto, já se percebeu, inclusive com referências individuais, o Nico a saltar na pressão com o Dani Namazo a sair do meio, deixando o Varela praticamente sozinho ali no meio campo, com a atenção de PP e de Fábio Vieira, mas com uma pressão extremamente alta, quase partindo o campo em dois e deixando só três jogadores atrás nos equilíbrios, os três centrais normalmente, o que levou em alguns momentos, e se calhar por falta de rotinas e treinos, a algum caos defensivo nas transições do Maccabi. Aliás, um lance na primeira parte que dá bastante perigo, em que o Maccabi transita rápido e os três de trás, o Jaló, o Eustáquio e o Otávio, estavam completamente descoordenados na linha defensiva e acabou por levar perigo. Obviamente que isto leva treino e é um sistema arrojado. Ofensivamente, sublinho mais uma vez, Otávio e Eustáquio são jogadores-chave no equilíbrio que dão à equipa e no tal desequilíbrio que o Otávio está a conseguir dar mais à frente, ou que conseguiu dar neste jogo. Vamos ver se foi estratégico só para aqui, para este jogo com o Maccabi, ou se vai continuar mais à frente. Duas notas importantes: o Porto põe muita gente no ataque, houve muitos ataques no jogo em que punha 7 e às vezes com a chegada do oitavo elemento à frente, normalmente equilibra com esses tais 2, 3 jogadores atrás, é extremamente arrojado estou curioso para ver este sistema com Samu. A outra nota é que há jogadores que ainda estão à procura do seu melhor momento e que podem dar neste sistema tático muito mais ao Porto, nomeadamente o Fábio e o PP, que jogaram a 10 à hora praticamente. Foram jogadores que, apesar do relevado não ter ajudado ninguém, um relevado duro, escorregadio, houve jogadores que jogaram de forma lenta e este é um sistema que exige muita disponibilidade física, muita intensidade nas transições ofensivas, defensivas. O Porto desmontar a forma como defende para atacar com tanta gente exige uma disponibilidade física muito grande que PP e Fábio Vieira não me parecem ter neste momento. Mas ficou uma ideia bastante arrojada de Anselmi. Não houve grandes oportunidades de golo, mas este era um jogo para ganhar sensações, para ganhar confiança e, mais do que isso, era um jogo resultadista. O Porto precisava muito de ganhar e acabou por acontecer, com alguma sorte à mistura, mas acabou por acontecer de forma justa. Portanto, ficam estas principais ideias que estou curioso para vê-las também no campeonato. Sim, houve de facto muitas adaptações, ou algumas pelo menos assim mais claras, como o caso do Eustáquio, e aqui a grande questão é se o Porto
efetivamente tem jogadores adequados para jogar neste sistema e até que ponto é que o mercado também não pode ser importante? Sim, tivemos essa nota de Galeno que está na iminência de sair nas próximas horas, estamos a gravar isto durante a manhã, e eu acho que essa pode ser uma nuance importante, porque eu vi a Galeno muito a fazer o desequilíbrio no lugar do Francisco Moura, que foi um jogador muito mais de equilíbrio defensivo do que propriamente de muita ação ofensiva. Veria Galeno neste sistema a poder ter um papel preponderante no Porto, e o Porto não tem outro igual. O Francisco Moura é um jogador mais regular e menos fantasista, diria assim, ou menos explosivo no último terço. Posto isto, o que eu vi ontem de Otávio leva-me a dizer que o Porto não tem outro igual neste criar de desequilíbrios ofensivos. O Porto teve ali no Otávio um jogador, primeiro, fisicamente extremamente disponível para conseguir saltar linhas e conseguir estar no ataque e na defesa quase com poucos segundos de diferença, e com capacidade técnica para ajudar a construir jogo no meio campo. O Porto não tem outro central assim, diria. O Zé Pedro, o Neumann, o próprio Jaló não é igual, até por isso foi mais o Otávio a sair para construir no meio campo. E aí Anselmi terá que, na ausência de Otávio, por algum outro motivo, até porque não é um jogador muito regular, vai ter que encontrar soluções para colmatar este quarto elemento do meio campo, ou terceiro elemento do meio campo, como queremos chamar. Já tínhamos referenciado isso há uns dias. O centro da defesa poderá ser o maior problema. A adaptação de Eustáquio leva-me a dizer que o Porto encontrou, não tendo, se calhar, jogadores para estas posições, encontrou ali uma excelente solução. Eustáquio não é rápido, mas jogando ali de forma posicional, sendo ele um líder, pode ser um elemento fundamental nesta época do Futebol Clube do Porto. Portanto, eu diria que o Porto tem jogadores para jogar neste sistema, mas estou curioso também para ver como é que o Porto até segunda-feira reage no mercado. Já contratou agora o extremo brasileiro, o William Gomes, mas não me parece que seja a solução imediata para ser um Galeno, por exemplo, até porque ele é esquerdino, é diferente, poderá jogar mais sobre o lado contrário de Galeno, vamos ver. Mas eu diria que Anselmi parte de uma base já bastante boa para poder jogar neste sistema, e tem jogadores para isto. Na próxima segunda-feira, precisamente, o Porto também terá o primeiro teste na Liga com Anselmi no comando técnico. Até que ponto é que este sistema pode funcionar no campeonato? Eu diria que contra equipas como Rio Ave, equipas que, não carimbando o Rio Ave como uma equipa defensiva, mas naturalmente contra as equipas grandes vão defender um bocadinho mais do que atacar. Contra este tipo de equipas vai se calhar ser um bocadinho como o Maccabi, equipas que saem bem em transições, que o Porto terá que controlar essas transições, mas diria que neste tipo de jogos mais fechados, este sistema será excelente para o Porto poder dominar mais os jogos e criar mais situações. Eu prevejo uma equipa que, com este sistema e com este tipo de jogadores, possa, por exemplo, alimentar muito o Samu, que está suspenso, mas o Samu pode beneficiar muito deste tipo de jogo mais de posse, mais ofensivo, mais de 7 jogadores junto da área adversária a poderem criar coisas para o Samu. Portanto, eu diria que na Liga, na maioria dos jogos, vai ser um sistema super positivo para o Porto. Mas na semana seguinte já vamos ter um teste muito importante, ainda com o Porto se calhar pouco aliado para isso, contra o Sporting. Contra equipas grandes, o Porto falhando a primeira pressão, e se Anselmi quiser manter esta primeira pressão como manteve contra o Maccabi, alta, referências individuais, responsabilizar os jogadores para ganhar rapidamente a bola na saída do adversário, equipas como o Sporting saltando essa primeira fase de pressão, o Porto terá que ser uma equipa muito melhor defensivamente do que foi contra o Maccabi, porque senão vai ter problemas. Portanto, há estas duas teorias, que para já são só teorias, porque o Porto nem não tem treino suficiente, nem mostrou o suficiente para termos uma análise um bocadinho mais qualitativa, mas diria que o Porto terá que ter outras cautelas frente a um Sporting, por exemplo, já dentro de pouco mais de uma semana, porque é uma ideia muito arrojada para jogar com equipas com esta qualidade. Mas, no entanto, positiva para o campeonato e sobretudo para o Porto, porque provavelmente vamos ter um Porto mais espetacular, digamos assim, ofensivamente. Por fim, como é que foi a comunicação de Anselmi, principalmente após o triunfo? Foi a sua estreia europeia, há que dizer isso, num ambiente muito frio, numas condições quase anti-regulamentos da UEFA, não deu para o testar a sério num ambiente um bocadinho mais puxado, não teve se calhar ainda
em termos de ambiente, a sensação do que é jogar na Europa, ou treinar na Europa, mas deu para ver um treinador extremamente confiante, com uma postura muito positiva, mesmo na sua comunicação nas flash interviews, nesta zona de mercado aberto para alguns jogadores, na iminência de perder um dos mais importantes do plantel. Foi um treinador que desvalorizou muito a questão individual e que sempre mostrou muito um lado positivo, ver o copo meio cheio, e parece-me importante que o treinador assim seja neste seu início no Porto. Vimos a preocupação dele tentar falar português em algumas ocasiões. Parece-me que se expressa muito melhor e tem muito mais força quando fala em espanhol. E esta é, obviamente, uma decisão que ele vai ter que tomar, se vai ou não querer aportuguesar-se, mas parece-me que vai perder um bocadinho de força no seu discurso, que me parece bom se quiser aportuguesar-se, porque vai perder vocabulário, mas um treinador, sobretudo, positivo, a ver os problemas pelo copo meio cheio, à procura de soluções. E por isso diria que foi uma estreia extremamente positiva. Ele não se mostrou demasiado emotivo, dizendo apenas que foi uma vitória que vai relembrar sempre. Um detalhe também que foi reportado pelos jornais, nomeadamente pelo jornal O Jogo, é que no intervalo Anselmi mantém os seus suplentes todos a aquecer, à exceção dos guarda-redes suplentes. É um detalhe interessante. E é mais uma das adaptações de Anselmi neste novo Porto, mas diria que foi uma estreia extremamente positiva e que traz boas sensações aos adeptos e à equipa do Porto. Obrigado, Pedro. A estreia de Martín Anselmi no comando técnico do Futebol Clube do Porto foi o ponto central no tema do dia, mas também não perca ainda hoje, esta sexta-feira, o ponto final com a apresentação de Humberto Ferreira. Ricardo Costa é o grande convidado, o ex-internacional português que fez um grande percurso no Futebol Clube do Porto, principalmente.